Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Quem achou, diga amém. Amém. Leamos então a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, também pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Uma palavra para esta noite. Você pode olhar para esse texto e pensar assim: o que tem a ver esse texto com o culto de missões? O que tem a ver esta passagem do rico e Lázaro com o culto evangelístico de missões? Mas no final dessa mensagem você vai ficar surpreso, porque eu tive lendo essa passagem essa semana e eu já li muitas vezes, e a primeira coisa que eu já quero adiantar aqui é que isso daqui não é uma parábola. Não obstante, em algumas Bíblias, se você olhar na epígrafe aí, está escrito parábola, mas não é uma parábola. E eu vou mostrar por que não é uma parábola. Porque parábola não tem nomes próprios. A palavra não tem nome próprio. E aqui você percebe que existe o nome de Lázaro, existe o nome de Abraão, né? Então tem nomes próprios. Outros sim. Jesus, ao falar esse acontecimento verídico, essa história, ele diz assim: havia um homem rico. Não significa que esse homem existiu. Ele usou o verbo haver. Quando ele queria contar uma parábola, que era uma história fictícia, para ensinar verdades morais e espirituais, ele dizia assim: o reino de Deus é semelhante a tal coisa. E aí ele utilizava-se de algumas coisas, mas não tinha nome próprio. Aqui não. Aqui existe nome próprio. E aqui está sendo narrado o que acontece com o ser humano que morre. Aquele que morre
sendo salvo, tendo Jesus, e aquele que morre sem Jesus. Eu fiquei pensando, ainda mais depois que o irmão Gilson me contou essa história lá, que aconteceu hoje pela manhã lá em Barretos, do acidente, do rapaz que morreu. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento, à luz da palavra de Deus, mas quando uma pessoa sofre um acidente, quando ela morre, a alma da pessoa ainda fica por volta de 3 minutos mais ou menos próximo do corpo, e a pessoa consegue ver todo o movimento que está acontecendo ao redor dela. Como que o senhor sabe disso, pastor Mauro? É por isso que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter muita surpresa, não é? E alguém que você falar assim, esse daí está morto, esse daí está condenado, esse daí foi salvo, nós vamos ter muita surpresa. E eu vou mostrar para vocês como que eu sei disso. Se você abrir a sua Bíblia comigo, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, olha o que a Bíblia diz. Que interessante, como que uma pessoa pode sofrer um acidente, sofrer um infarto, e ela está passando para a eternidade, e ela fica ainda durante uns 3 minutos mais ou menos, a sua alma em contato com o seu corpo. No capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, no capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 20, acompanhe comigo. Você vai ver, a partir do versículo 7, a palavra de Deus diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Então um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar. Tomado de um sono profundo, lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Porém Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Se Paulo ele estava ministrando, e Paulo estava lá no 3º andar, Eutico também estava no 3º andar. Para ele descer até onde Eutico caiu, fazendo um pequeno cálculo aqui, demora mais ou menos 3 minutos. E quando Paulo chegou lá, a alma ainda estava no corpo dele. Significa que quando alguém morre, ainda fica 3 minutos aproximadamente, a pessoa ali, a alma, tendo contato com o corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, voltando para Lucas 16, Jesus está narrando aqui que quando um cristão morre, ou quando um ímpio morre, ele ainda tem uma consciência, por alguns minutos. E antes da ressurreição de Jesus, as pessoas que morriam, elas tinham que descer para o Hades, e ali tinha um abismo. Essa palavra Hades aqui no grego é Hades, e quando nós vemos inferno aqui, na verdade não é um inferno, lago de fogo. Aqui é um lugar, que esse próprio lugar, diz Apocalipse 20, que vai ser lançado no lago de fogo também. É o lugar para onde vão aqueles que morrem sem Jesus. Segundo o que está escrito em Provérbios 15, 24, para o sábio entendido, o caminho da vida é para cima, para livrar-se do inferno que está embaixo. Depois da ressurreição de Jesus, então o paraíso, onde as pessoas que morriam salvos eram levados, Jesus transportou aquele lugar de uma dimensão para outra. E segundo 2 Coríntios 12, Paulo foi transladado até o 3º céu, arrebatado, e ele viu o paraíso que estava no 3º céu. Efésios 4, a partir do versículo 8, a Bíblia diz que ele subiu e levou cativo o cativeiro. Isso também está no Salmo 68. Então hoje quem morre com Jesus sobe para o 3º céu. Quem morre sem Jesus continua descendo para o Hades. Agora existia um abismo ali que separava, e o inferno não está inaugurado ainda. Deus não inaugurou o inferno. O inferno será inaugurado por ocasião do julgamento do anticristo e do falso profeta, no final da grande tribulação, depois da batalha do Armagedon. Quem inaugura o lago de fogo é o falso profeta e o anticristo. Se você ler em casa depois Isaías 30, a partir do versículo 26,
você vai ver que Deus vai acender o lago de fogo com o sopro da sua boca. Não foi aceso o lago de fogo ainda. Por que o senhor está falando isso no culto de missões, pastor Mauro? Porque a palavra de Deus, ela está nos trazendo uma reflexão nessa noite sobre evangelizar as pessoas, sobre certeza de ser salvo, sobre certeza de ter Jesus no coração, e a grande diferença entre ser salvo, ser servo do Deus vivo, ter o nome escrito no livro da vida, ter certeza se nós morrermos hoje, ou se Ele voltar hoje, se nós estaremos com Ele, ou se nós somos apenas frequentadores de igreja. Essa é o que eu quero, nesse viés aqui que eu quero trafegar com os irmãos nesta noite. Jesus está contando a história de um homem rico e de um mendigo que estava na porta daquele homem. E é tão interessante que esse homem, ele morre, o mendigo morre, a Bíblia diz, e o mendigo é levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o paraíso. O rico morre também, mas a Bíblia diz que ele é sepultado, é colocado na sepultura. Logo, ele não foi levado pelos anjos. Agora, esse homem, ele nunca pensou que ele iria para um lugar como esse. Ele nunca imaginou que ao morrer, por causa da vida esplêndida, regalada que ele vivia, com conforto, com a suntuosidade que ele tinha na sua vida, ele jamais pensou que ele viveria, que ele iria para um lugar daquele lá. E eu fiquei pensando, irmãos, que Deus, irmã Maria Nélia, mandou um missionário na porta desse homem rico, e ele não percebeu. Lázaro, a palavra Lázaro, significa Deus socorre, ou então Deus ajudou. Essa é a etimologia da palavra Lázaro. Deus mandou aquele mendigo na porta daquele homem como missionário. E a Bíblia diz que esse homem, ele estava tão regaladamente, que Lázaro, ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa desse homem. Desejava. Não significa que aquele homem dava alguma coisa para ele. E quando a Bíblia diz que os cães lambiam as chagas, as feridas desse homem, sabe o que significa isso? Um antibiótico. Deus sempre tem um antibiótico para curar as feridas daqueles que são missionários, daqueles que fazem a sua obra, mesmo no sofrimento, na escassez, no deserto, na perseguição que os missionários passam, nos momentos de tristeza, de escassez, porque os missionários que estão nos lugares mais remotos, aonde não há abundância de alimento, Deus sempre há de ter um antibiótico para curar as feridas deles. Sabia que a lambida de um cão é antibiótico? Pode ver que quando ele se machuca, ele fica lambendo o lugar ali. Para quê? Para curar aquela ferida. E Deus, já que o ser humano não socorria este homem, já que o ser humano não entendeu que ele era o socorro de Deus para a vida dele, não era o mendigo que precisava de socorro, era o rico. Mas o rico também não estendia a mão para ele. Isso aqui significa, não contribuía com a obra missionária. Ele era rico, mas não contribuía. Então Deus envia os cães para que pudesse amenizar. Mas eu fiquei pensando, irmãos, que às vezes Deus, Ele manda um missionário na porta da nossa casa, ou na casa de alguém, e nós não damos atenção. Pensamos, isso daí é um mendigo. Às vezes Deus coloca uma esposa ou um marido na vida de alguém, e aquele marido ou aquela esposa é um missionário que Deus está enviando para socorrer ele, né? Eu acho que até precisava ter mais gente aqui nessa noite que não veio para ouvir essa palavra aqui. Mas se não veio, né, segundo alguns pregadores, Deus não fala com o ausente, né? Deus só fala com quem está presente. Mas às vezes a esposa, o marido, é o socorro que Deus enviou, é o missionário que Deus enviou para que ele tenha a vida transformada. E as pessoas não percebem. Deus pode usar aí, pode mandar um missionário através de um mendigo, através de um parente, através de alguém distante, através da própria esposa, do próprio marido. E eu vou dizer uma coisa mais além ainda: tem pessoas que ainda estão vivos porque tem alguém orando por eles, senão já era para estar morto, né? Às vezes a esposa está orando, às vezes o marido está orando, às vezes um parente distante,
às vezes, quem sabe, alguém que está próximo. O fato, irmãos, é que esses homens, esse homem aqui, ele morreu, né? E quando ele morreu, os irmãos já sabem para onde ele foi. Para um lugar de tormento, para um lugar terrível. E agora, se você acompanhar comigo aí na sua Bíblia, no versículo 23, o 22 diz: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. E no Hades, essa palavra Hades aqui, né, no original, significa mundo dos mortos, local onde vai os mortos. A mesma palavra Sheol do Antigo Testamento, que é hebraica, essa daqui é uma palavra grega. Ergueu os olhos e, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Primeiro ponto: quando esse homem estava vivo, Danilo, ele não percebia o missionário, ele não percebia que Deus mandou alguém na porta da casa dele para salvá-lo, socorrer ele, mas agora ele morreu. A partir do momento que ele morreu, ele enxergou, abriu os olhos. Quando ele olhou, agora ele enxergou. Agora eu preciso de socorro. Mas a Bíblia diz que a morte sela o destino da alma. Então, se você não está preparado para morrer ainda, ou não está preparado para a volta de Jesus, eu tenho um conselho para você e para mim nessa noite: te prepara, porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver aqui e quanto tempo vai demorar ainda a volta de Jesus. Ele está voltando. Amém. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Esse homem agora, ele olhou, ergueu os olhos, porque estava em tormento. E o ser humano tem uma tendência disso. Você já viu quando alguém é preso, que ele cometeu um crime? A entrevista ele: está arrependido? Estou arrependido de fazer mais não. Está arrependido porque ele foi preso. Porque se ele não tivesse sido preso, ele não estava arrependido, ele continuava fazendo. Esse homem viu agora, porque ele estava em tormento. Ele agora caiu a ficha, como diz, né? Ele percebeu: agora eu estou num lugar de tormento, agora eu quero socorro. Mas agora não tinha mais jeito, ele já tinha morrido. E ele jamais pensou, irmãos, que ao olhar, a chegar no lugar daquele, ele veria o mendigo Lázaro ao lado de Abraão. Já pensaram no privilégio? Já pensaram na honra? Ele nunca imaginou que aquele mendigo que estava na porta da casa dele era o socorro dele, era o instrumento que Deus havia mandado para socorrê-lo. E agora, quando ele chega lá do outro lado da vida, ele olha, e ninguém aqui está dormindo, porque quem dorme não tem os seus sentidos ativos. Quando ele olha, que ele vê, significa isso daqui, que ele está consciente. Quando alguém morre, ninguém fica dormindo, fica consciente. Tanto o justo como o ímpio, ninguém morre e fica dormindo. O sono da alma é uma doutrina falsa, não é uma doutrina bíblica verdadeira, não resiste ao crivo da Bíblia, não tem embasamento bíblico, não acha suporte na Bíblia, porque aquele que morre sem Jesus ou com Jesus, ele continua consciente. E esse homem aqui estava consciente. Aí ele vai dizer assim, chamando, versículo 24, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro. Espera um pouquinho, ele não tinha Lázaro na porta da casa dele? Agora ele quer que manda Lázaro lá? Mas ele teve esse homem na porta da casa dele todo o tempo. Quem sabe Deus tem mandado um missionário na tua porta. Quantas vezes Deus já mandou? Quantas vezes Deus já falou contigo? Quantas vezes Deus já te deu um alerta para você e você não prestou atenção? Mas nesta noite Deus está novamente te dando um alerta. Desperta tu que dormes, Jesus está voltando. Deus mandou um missionário. Você não veio aqui nesta noite por acaso. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Manda Lázaro agora. É igual aquele camarada que maltrata a esposa maltrata o marido, aí o marido vai embora, ou a esposa vai embora, ou o marido morre, a esposa morre, ele quer o marido. Ou então o pai que maltrata o filho que maltrata o pai, não é? Aí, pô, queria meu pai agora, meu pai estivesse aqui, queria minha mãe, queria meu filho, já foi. Teve durante todo o tempo. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos, é a palavra de Deus. Tem misericórdia, Pai Abraão, de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Irmãos, você já parou para pensar o poder da água?
A água simboliza a palavra. A água que lava, que limpa, né? Que traz vida. Esse homem agora queria que ele molhasse só o dedo na água para refrescar a sua língua. Você já parou para pensar o poder da palavra? O poder da água? Olha que poder! Uma gota só. Eu quero só uma gota. E eu vou dizer uma coisa: tem pessoas que não têm nenhuma gota, mas nós podemos dizer aqui que nós somos privilegiados, porque nós temos a palavra de Deus como cachoeira, em abundância, água cristalina, sem mistura, água sem ser turva, a palavra de Deus como ela é, sem nenhum tipo de manobra, sem nenhum tipo de subterfúgio. Tem pessoas por aí que estão clamando por uma gota dessa palavra, em países onde não há pregação do Evangelho, em lugares onde as pessoas ouvem uma palavra misturada. Nós temos abundância de palavra. Vamos agradecer o Senhor, vamos agradecê-lo constantemente. Dê valor nisso, porque nós somos privilegiados. Ele queria só um pingo dessa água, e ele jamais imaginava que aquele homem que ele não dava uma migalha de pão ia um dia ter o poder de estar próximo da água, né? Estava próximo da água e ele longe da água, porque tinha um abismo. A Bíblia narra aqui que existia um abismo entre o lugar que estavam os salvos e o lugar que estavam aqueles que estavam em suplício. Continue acompanhando comigo aí. Você vai ver aqui, ó, como que isso daqui é tão importante, esse texto, né? A responsabilidade que nós devemos ter com as coisas de Deus e com a nossa alma. Irmão, não existe nada de mais precioso do que a nossa alma, porque nós vamos viver aqui nessa terra, no máximo 80, 70, outros quem sabe até 100 anos, né? Mas depois, acabou. E aí? Eternamente do outro lado, ou com Jesus ou sem Ele. A Bíblia diz que ele disse assim: molhe o dedo só, porque estou atormentado nessa chama. Isso aqui é suplício. Imagina os irmãos. 25, versículo 25. Porém Abraão respondeu: filho, lembra-te. Como que alguém que está dormindo pode lembrar de alguma coisa? Ele está acordado, ele está aqui, ó, consciente. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mais. Agora, este, Lázaro no caso, é consolado e tu está atormentado. É atormentado. Além disso, existe um grande abismo, não é? Um grande abismo. Irmãos, como que nós temos feito a obra do Senhor e pregado o Evangelho? Nós temos tido a devida responsabilidade, né? E outros sim. Ao lembrar, ao pensar um pouquinho aqui, que ao olhar o rico viu a Lázaro do lado de Abraão. Vou fazer uma pergunta para todos nós. Se chegasse uma pessoa aqui nessa noite bem célebre, bem destacada, com status, né? Uma pessoa de renome, será que nós não queríamos tirar uma selfie com eles? Está pertinho deles, né? O que vocês acham? Tem eventos evangélicos por aí que está dando vergonha, de tanto que as pessoas ficam tirando foto. É demais com as celebridades. Agora, se chegar um mendigo, cheirando mal, sem tomar banho, você quer ficar perto dele? Claro que não. Agora, quem não imaginava, esse rico, que aquele homem que ele desprezou lá, estaria do lado de Abraão agora. Então, irmãos, nunca despreze alguém, porque você não conhece, não sabe quem poderá ser, o plano que Deus tem com ele, o projeto que Deus tem estabelecido. Esse rico não queria estar com ele em vida, mas agora ele estava do outro lado da vida, ele queria. Manda Lázaro olhar o seu dedo. Então, a grande responsabilidade que nós temos de pregar o Evangelho. E Abraão disse para ele: olha, não tem mais jeito. Tem um abismo aqui. Tem um abismo entre nós que estamos aqui e você. De sorte que os que estão desse lado não podem passar para o lado de lá. E os que estão desse lado de lá não podem vir para cá. Sabe o que é esse abismo? É a eternidade. Há um abismo entre essa vida física e a vida espiritual. E só tem uma ponte que nos leva a essa vida. Chama-se Jesus Cristo. Sem Jesus,
nós não vamos passar porque tem um abismo. E esse abismo ele é profundo. Então, nós precisamos dele. Ele é a única esperança, a salvação, a resposta, né, a solução. É Ele que pode nos conduzir à vida eterna com segurança. Se não tiver Jesus, nós não temos como chegar na presença do Pai. Tem um abismo, não dá. Agora, se você continuar acompanhando comigo, ainda no versículo 24, ele diz assim: clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha, o homem depois que morreu resolveu orar, e clamando disse: em terra ele só vivia esplendidamente. Enquanto ele estava vivo aqui, ele nunca parou para orar. Quantos de nós aqui, quem sabe, que nem oramos essa semana, não é? Talvez nem tivemos um devocional com Deus, tendo que cuidar dos filhos, tendo que cuidar dos netos, tendo que cuidar de outras coisas, não paramos nem para orar. Esse homem só lembrou de orar depois que ele morreu. Clamando, ele está clamando aqui agora, está orando. Você conhece alguém que está clamando enquanto está vivo? Está pedindo por socorro? Me socorre porque eu não tenho solução, eu não tenho esperança, não tem mais resposta para mim, eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel, eu preciso de uma resposta. E às vezes esse clamor, sabe o que a Bíblia diz em Provérbios? Aquele que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Se eu não socorro alguém que está precisando enquanto ele está aqui em vida, qualquer dia desse eu vou precisar de alguém, alguém não vai me socorrer também. É a lei da reciprocidade. Tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, façai vós também. Nós temos que ter um tempo para ajudar as pessoas, para socorrer. A qualquer hora alguém pode bater na nossa porta, mas essa pessoa precisa estar viva. Depois que morreu, não adianta queimar vela, não adianta fazer promessa, não adianta rezar missa de 7º dia, não adianta poder colocar flor, não adianta fazer promessa, jogar 3 carocinhos de milho em cima da casa, não adianta colocar cruz e ir de joelho até na cidade de Aparecida, não adianta. Morreu, a morte sela o destino da alma, tem que ser enquanto a pessoa está viva. Esse homem lembrou de clamar, de orar, só depois que ele tinha morrido. Continue acompanhando comigo. Glória a Deus. Esse homem, ele, num momento de muito desespero, ele olhou para Lázaro. E se ele pudesse voltar atrás, irmão, e saber que um missionário, Mané, esteve na porta da casa dele. Alguém, irmãos, quem sabe um dia já bateu na porta da nossa casa e nós desprezamos, né? E tudo que é feito aqui é registrado lá no céu. Já leu o Salmo 139? Antes de nós nascer, Deus já registrava todos os nossos atos. Então, se algum dia nós for evangelizar alguém e alguém não nos receber, está sendo registrado nos anais da história celestial, vai ser marcado. No dia do juízo final, não, mas eu não ouvi a pregação da palavra, está registrado aqui, ó. Tal dia, tal hora, passou alguém lá na porta da tua casa e você não recebeu. Eu enviei um missionário na porta da tua casa, mas você não quis. E às vezes o missionário está bem próximo de nós, né? Pode ser alguém bem muito próximo e nós não estamos percebendo. Continue acompanhando comigo no texto, você vai perceber algumas coisas aí. Olha o versículo 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Olha ele rogando aqui de novo. Agora ele está orando mais intensamente. Lá ele só clamou. Aqui ele já está. O rogo é quando você começa a orar tão intensamente, clamar, que você vai perdendo as suas forças e você vai só lá da alma mesmo. Aqui ele já estava num ato de desespero mesmo. Está rogando agora. Mas enquanto ele estava em vida, ele não queria. Quantas vezes, irmão, nós pregamos o Evangelho, falamos de Jesus, ensinamos a palavra e a pessoa não quer. Às vezes ela não quer porque ela não quer renunciar a algumas coisas que são convenientes a ela. Porque para ser um cristão precisa renunciar a algumas coisas. E às vezes eu não quero. Esse rico não queria renunciar à vida esplêndida que ele tinha. Vestir de púrpura só os nobres naquela época. De linho finíssimo, só os nobres. Ele não queria. Ele nunca teve coragem de jogar uma migalha
Isso aqui fala de oferta missionária, de ajudar um missionário, não só com oração, mas estender a mão para ele. Ele nunca fez isso, né? Versículo 28. Aí ele diz assim: manda ele lá na casa de meu pai. Agora ele quer que manda Lázaro lá para o pai dele. Pois eu tenho quantos irmãos? 5. Quantos? 5 irmãos. 5 irmãos? Sabe quem são esses 5 irmãos? Os 5 continentes. Já pensou? Oceania, Ásia, América, Europa e África. Enviar. Ele está falando, envia ele lá na minha casa. Os 5 continentes aonde se deve enviar os missionários. Os continentes, a terra está em colapso. As pessoas estão clamando pela palavra de Deus. A esse momento que nós estamos aqui agora, a cada momento, a cada minuto, morrem várias pessoas sem conhecer a Jesus. Na janela 1040, que são os lugares menos alcançados pelo Evangelho, as pessoas estão morrendo igual formigas sem conhecer Jesus. Eles estão clamando para que alguém vá lá falar da palavra de Deus. Já pensou alguém chegar lá na Coreia do Norte com uma Bíblia e dizer: Jesus te ama, Jesus te liberta, Jesus te salva? As pessoas estão clamando. Esses 5 irmãos simbolizam os 5 continentes. Há uma responsabilidade pairando sobre os ombros da igreja. A igreja não foi colocada na terra para juntar dinheiro, tesouro, para poder construir grandes catedrais. A igreja foi colocada aqui para pregar o Evangelho para as pessoas que estão perdidas. A coroa da criação de Deus é o ser humano. Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é para fazer comércio, não é para vender nada, é para pregar o Evangelho de graça, para que as pessoas se arrependam e cheguem até Jesus. Enviar, palavra missionária. Ele não está dizendo aqui, ó, envia ele lá na casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos, os 5 continentes. Sabe o que os líderes estão fazendo? Construindo catedrais, né? Comércio, vendendo isso, vendendo aquilo outro, acumulando dinheiro, né? E as almas estão indo para onde? Para esse lugar aqui, ó. O Hades, o mundo dos mortos, esperando para o dia do juízo final serem lançados no lago de fogo. Já parou para pensar isso, irmão? Pastor Mauro, essa mensagem é muito dura para o domingo. Hoje é culto de missões. Eu estou dentro do tema missões aqui. Perceberam que eu não saí do tema? Acompanhe comigo aí, versículo 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Não venham também para este lugar de tormento, porque ele já estava, né? 29. Disse-lhe ele: não. Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. Sabe o que ele estava dizendo para eles? Eles têm que ouvir a palavra de Deus. Moisés e os profetas aqui é o Antigo Testamento, porque eles não tinham o Novo Testamento ainda. Não é morto que salva, é a palavra de Deus. Aleluia. Eles têm a palavra de Deus, que eles ouçam. Prega a palavra, irmãos, fale esta palavra como ela é. Não tenha medo que esta palavra vai ferir ninguém, não. Sabe o que fere as pessoas? São os escândalos, são o comércio que eles estão fazendo com a obra de Deus, são o mau testemunho que eles estão dando. Prega esta palavra como ela é, porque esta palavra é revelação de Deus no coração do perdido. Não, mas não pode falar que eu acho que está, igual a Ana falou. Não, ele crê em outra coisa. Prega esta palavra para eles. Diga: a única esperança é a palavra de Deus. Se você não ouvir esta palavra, não há esperança para você. Hoje, olha que eu estava lá com vocês, né? Eu ouvi alguém dizer assim: não tem problema a religião. O que importa é buscar a Deus. A religião não salva ninguém mesmo. Sabe o que salva? Só Jesus. Não há salvação sem Jesus Cristo. Não adianta ir atrás de Buda, não adianta ir atrás de Allan Kardec, não adianta fazer promessa, como eu já disse. Só Jesus. O apóstolo Paulo diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós respeitamos
e nós consideramos a história dos heróis da fé. Quantos homens, como nós já falamos de Daniel Berg e Gunnar Wingre aqui, eles não são santos e nem foram canonizados. Foram homens que Deus usou, como usou Paulo, usou Pedro, usou Maria, a mãe de Jesus, e outros, tantos outros. Lê o capítulo 11 de Hebreus, galeria dos heróis da fé, mas salvação só em Jesus Cristo. Ah, não, vou pegar o livro de Mormon e dar para ele. Não, só a Bíblia Sagrada. Ele tem Moisés e os profetas. Ouçam, vou pegar o Evangelho codificado aqui de Allan Kardec, vou pegar o livro que fulano de tal escreveu. Não, é a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, inspirada por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí sabe o que ele vai falar para Abraão? Versículo 30. Ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles iam se arrepender. Olha o que ele estava pedindo, para ir um morto lá falar. O cidadão estava morto já, estava em tormento. Enquanto ele estava em vida, Deus mandou um missionário, ele não quis. Agora ele queria um morto. Lázaro, manda lá, Lázaro não pode. Então manda alguém de lá, manda alguém, um morto. O morto, quando ele morre, ele não tem o poder de voltar. Sabia? Quando alguém fala que viu um espírito não sei de quem, é o diabo que usa um demônio para disfarçar a voz e se disfarçar naquela pessoa para dizer que é o morto, para enganar. Porque ele não volta aqui. Está escrito lá em Jó. Depois você lê Jó, capítulo 7, a partir do versículo 9 em diante. Está escrito que aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Jamais tornará na sua casa. Aí Abraão disse para ele assim, Abraão lhe disse, porém, se não houve a Moisés e aos profetas, quer dizer, a Escritura, também pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Se o camarada não acredita na Escritura, que é a palavra de Deus, revelada, inspirada por ele, a mente dele está aqui, a essência do seu caráter está aqui, o coração dele está nesta palavra, a essência dele, aqui é a revelação dele para nós. Se eu não acreditar, eu vou acreditar no que, irmãos? Vou acreditar na Cinderela? Não é? No lobisomem? Na mula sem cabeça? Ou eu acredito na Escritura, ou não. E eu vou repetir uma coisa, que eu já estou terminando aqui. Eu vou repetir uma coisa aqui agora, que eu sempre falo aqui. Evangelho, cristianismo, não tem meio termo. Ou eu creio na palavra, ou eu não creio. Né? Não, eu até creio na palavra, mas... Não, esse até não valeu. Eu tenho que crer. Esse homem aqui perdeu a oportunidade dele. A oportunidade bateu na porta da casa dele. Tinha um missionário lá, mas ele não percebeu. Irmãos, como está o teu coraçãozinho aí nessa noite? Você já percebeu que Deus tem mandado um missionário a cada momento na porta da nossa casa? E Ele está falando conosco aqui nessa noite. Pastor Mauro, mas eu já sou crente. Mas você está firme? Está firme? Então, se você está firme, você tem que fazer o papel do missionário. Então, ir lá, na porta da... Não, mas ele não me dá nenhuma migalha quando eu vou lá. O problema dele, né? Mas meu marido é uma tribulação, não estou aguentando. Você é o missionário que Deus colocou lá. É missionário, irmão Antônio. Tem que orar, né? Se ele não perceber que a senhora é a missionária, o problema é dele. Não é? Vai ter um dia que ele vai pensar assim: se eu tivesse a minha esposa aqui agora, orando por mim, né, irmã Maria Nélia? Se a minha esposa, ela era uma missionária e eu não percebi. Isso é triste, irmãos. Muito triste. Porque aquela pessoa já se perdeu. Os irmãos perceberam, né? Mesmo que ele passe por um acidente, por um AVC ou por um infarto, 3 minutinhos, consciência. Ele está vendo todo o movimento que está acontecendo. Viu Eutico? Em volta dele. Ele demora até um pouquinho para perceber que ele morreu. Depois que ele vai perceber que morreu.
Aí, ou ele foi com Jesus, ou ele desceu para o mundo dos mortos. E um dia, a Bíblia diz em Apocalipse 20, que até esse lugar aqui, o Hades, mundo dos mortos, vai ser lançado dentro do lago de fogo, que Deus não inaugurou ainda, que eu disse que ele não acendeu lá ainda. De vez em quando eu ouvi um testemunho aí, que alguém foi no inferno. Mentira, porque o inferno está vazio. Ninguém foi lá ainda, não acendeu ainda. É só você ler Isaías capítulo 30. Está escrito lá que Deus acenderá o inferno, o tofete, que é o tipo do lago de fogo, com o sopro da sua boca. Então ninguém está no inferno ainda, mas vai chegar o dia. Coloque-se de pé, por favor. Você já